Viver juntos uma grande emoção. Sentir no peito uma explosão de amor. Está entrando no ar, na Catedral FM. Deus é 10. Com o Padre Jordão. Bom dia, irmãos e irmãs, bom dia, amados do Senhor. Nesse dia 12 de março, nessa sexta-feira, iniciemos nosso dia com a palavra de Deus. Vamos caçar nossa Bíblia perdida. Caçadores da Bíblia Perdida. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, nosso Senhor, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, um escriba aproximou-se de Jesus e perguntou: qual é o primeiro de todos os mandamentos? Jesus respondeu: o primeiro é este: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e com toda a tua força. O segundo mandamento é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não existe outro mandamento maior do que estes. O mestre da lei disse a Jesus: muito bem, mestre, na verdade é como disseste. Ele é o único Deus e não existe outro além dele. Amá-lo de todo o coração, de toda a mente e com toda a força, e amar o próximo como a si mesmo, é melhor do que todos os holocaustos e sacrifícios. Jesus viu que ele tinha respondido com inteligência e disse: tu não estás longe do reino de Deus. E ninguém mais tinha coragem de fazer perguntas a Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, todos os judeus praticantes eram obrigados a respeitar uma série de preceitos, de fato, mais de 600, na verdade 613, eram 365 obrigações e outras negações, não fazer isso, não fazer aquilo, e eram relativos à vida diária. Isso eram praticados diariamente, relativo à família, relações interpessoais e o relacionamento com Deus. Isso todos os dias. Esse conjunto abundante de leis levava os estudiosos a se questionarem se havia uma ordem, uma graduação de importância entre as diversas normas, ou se eles deveriam ser colocados no mesmo nível, já que eram todos preceitos de Deus. O escriba da passagem do Evangelho de hoje ouviu Jesus falar, provavelmente apreciou suas palavras, estava interessado em sua opinião. O que esse mestre, esse rabino, que tem uma palavra tão fluente, que explicava tão bem as Escrituras, que tinha uma autoridade única, o que esse mestre, tão poderoso em palavras, em obras, qual era a sua opinião, o que ele diria acerca da precedência dos evangelhos, ou melhor, dos mandamentos, perdão. Quase literalmente, Jesus cita para ele uma passagem do Deuteronômio que todo israelita praticante conhecia bem, porque o proclamava 3 vezes ao dia e inclusive tinha-o escrito nas filactérias e também na cabeça, escrito num texto, como fosse uma fita que trazia gravada, escrita na sua fronte. Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua mente e com toda a tua força. E Jesus logo depois acrescenta um segundo, não solicitado pelo escriba, um segundo mandamento: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Evidentemente, há uma hierarquia entre os 2 mandamentos. O segundo, ama o teu próximo, nasce do primeiro, ama a Deus sobre todas as coisas. Mas um e outro são indissociáveis. É preciso refletir sobre o fato
de que a passagem do Deuteronômio começa com a exortação: escuta, Israel, ouve, ó Israel, que é parte essencial do mandamento. Sabeis que deveis amar a Deus e aos vossos irmãos, mas se não ouvirdes a Deus todos os dias, se não escutardes a Deus, se não construirdes uma relação pessoal com Ele, se não tiveres um diálogo íntimo com Deus, podereis ser um bom teólogo, podereis ser um bom exegeta da Escritura, mas não sabereis como amar. Jesus responde àquele escriba: de fato não estás longe do reino de Deus, diz o Senhor. O escriba ainda não chegara a esse ponto. Ele não estava longe, mas não chegara no reino de Deus. Por quê? Talvez lhe fosse precisamente aquela palavra, escutar, que ele havia omitido na resposta de Jesus, para compreender a extensão do caminho que ainda lhe faltava. Não por acaso, o grande patriarca do Ocidente, São Benedito ou São Bento de Núrcia, começa sua rega aos monges exatamente com esta palavra: ausculta, filho. Escuta, filho. No mundo em que a gente está, mundo de hoje, onde há tantos ruídos, tantos barulhos, no mundo da comunicação, em que cada um quer falar, dizer aquilo que pensa, perdemos a capacidade de escutar. Perdemos o hábito de ouvir. Cada um quer falar mais alto, cada um quer gritar mais que o outro. E como é importante escutar. Nós chegamos na igreja e as pessoas não têm tempo para rezar. Mal se chega na casa de Deus e se começa a conversar. E, mais do que isso, se liga ao telefone celular, o smartphone, para poder ver as notícias, as mensagens do WhatsApp, o Zap, como se fala, as redes sociais. Isso acontece na casa da gente, em que cada um fica com seu telefone, com a televisão, com as redes sociais, vendo o que está acontecendo mundo afora e não sabe o que está acontecendo dentro de casa ou com a própria família. Ninguém ouve, ninguém escuta, ninguém dialoga, ninguém conversa. Com a oração, então, é algo impressionante. As pessoas chegam à igreja e ninguém para a oração silenciosa. Muitas vezes o silêncio na igreja já não existe, porque mesmo na liturgia, as pessoas não escutam nem mesmo a celebração, nem mesmo a homilia. Olha-se no relógio, vê-se o display do computador ou do smartphone, conversa-se uns com os outros, olha-se a notícia do dia e mesmo os cantos interrompem o silêncio tão necessário para refletir sobre o que se ouviu, sobre o que a palavra de Deus nos falou. Precisamos reconquistar o privilégio de ouvir, de meditar e contemplar. Que nessa quaresma, de fato, nós façamos silêncio e deixemos que o Senhor fale ao nosso coração. Escuta, Israel. Troca o nome Israel pelo nome de cada um de nós. Afinal de contas, o nome Israel vem do hebraico Israel, homem de Deus. Isha, homem e mulher de Deus. Pare um pouco e escuta o que o Senhor quer falar contigo. Um bom fim de semana a todos nós. Encontremos esse domingo da Palavra de Deus. Não nos esqueçamos que esse domingo é o domingo em que nós aproveitamos para uma boa confissão, segundo o pedido do Santo Padre. E a todos vós, nesse domingo da alegria, domingo letário, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. E até segunda-feira, se Deus quiser, fiquemos na paz do nosso Deus, que é 10. Catedral FM apresentou Deus é 10. Com Padre Jorjão, Deus é 10.